Olá, estamos aqui reunidos para mais um Pode Resenhar, a sua resenha diária de quadrinhos. Seja bem-vindo! Estamos aqui para falar de Chico Bento Verdade. Essa HQ do selo Graphic MSP, que é da Maurício de Souza Produções e que é impresso e distribuído pela Panini, e foi feita pelo autor Orlandelli. Essa é a segunda obra do Orlandelli nessa coleção Graphic MSP. Então essas são as histórias, aquelas histórias que a gente já conhece de Mula Sem Cabeça, de assombração, história da assombração, né? E tem aí o Chico Bento, que ele recebe a visita, a família do Chico Bento recebe a visita de um cara da cidade que acha que isso é besteira e não sei o quê, e fica só falando, assim, menosprezando as coisas do interior, né? Que é uma coisa recorrente aí, né, em pessoas que são de cidade grande. Muitas vezes algumas pessoas, né, não todo mundo, obviamente que não dá para generalizar, mas algumas pessoas podem ter essa atitude aí meio arrogante de achar que a cidade é melhor que o campo e achar que o povo do campo é ignorante, né, e não respeitar a cultura de cada lugar. E aí tem esse cara aqui que é o Seu Adamastor, que ele vai lá visitar a família do Chico Bento e na verdade ele tá com alguns interesses ali, porque ele é um cara que foi do interior, né, ele já tinha morado no interior, mas por uma coisa que aconteceu na vida pessoal dele, né? Uma tragédia pessoal, ele foi para a cidade, esqueceu, e agora ele está querendo fazer um comércio de flores de pano. E aí já começa a divergência entre ele e a família do Chico, porque a mãe dele é uma cultivadora de flores, lá famosa ali da região, entre os vizinhos, e aí já começa a primeira divergência entre eles. E aí tem os causos do interior, né? Que é a Mula Sem Cabeça, a Caipora, a Saci Pererê, e tem essa coisa de, isso é bobagem, isso é mentira. E um acontecimento, os dois, o Chico e o Seu Adamastor, acabam perdidos na floresta, e aí acontece a aventura. Cara, e o Orlandelli, que sujeito magnífico, né? Quem já leu Arvorada sabe do que eu tô falando, mas quem não leu, compre agora o Verdade, que tá mais fácil de você achar, porque ela acabou de ser lançada, em qualquer banca que você for vai ter. Orlandelli é um artista de mão cheia, é um poeta dos quadrinhos, um cara que tem uma sensibilidade magnífica. Porque aqui você vai se divertir, você vai se emocionar, você vai ter um banquete para os olhos, posso dizer assim. Com o desenho, as cores, o jeito que ele coloca a história. Então é uma história que vale muito a pena, que você vai se emocionar, que você vai querer ler de novo. Você acaba de ler e você já quer ler de novo. É muito bacana. E eu vou mostrar para vocês aqui um pouco da arte do Orlandelli, porque eu não quero também estragar surpresas, né? Olha só, já começa com essa página de abertura. Dá uma olhada nisso. Que é um desenho aqui, representando uma viola, né? Que é uma coisa bem característica do caipira. E olha só que coisa linda essa página com uma flor, com a natureza, né? Então aqui já está representando a natureza, que é uma coisa que é constante na vida do caboclo, do caipira. E aí, quando ele conta as histórias, ele usa um tipo de representação muito interessante. Dá uma olhada nessa página. Na verdade, se você observar, ela tem várias camadas de desenho que formam a narrativa. Então, por exemplo, aqui tem o cara e tem esse lobo gigante. Mas você pode ver que são camadas de narrativa. Ela não é uma narrativa, ela é uma narrativa que tem vários elementos dentro da história. Olha, por exemplo, aqui ele está falando de um elemento e aqui aparece o elemento aqui que é o Saci Pererê. E aí depois embaixo a Caipora, mas está tudo dentro da narrativa em camadas. É uma coisa sensacional para você olhar. É uma página que você fica um tempinho perdendo com ela. E aí tem o desenho do Orlandelli aqui, aquele desenho característico dele, né, das pessoas, da figura humana, já é conhecida. Aí tem o Chico Bento dele, tem a avó Dita ali, e esse aí é o Seu Adamastor, que aparece aqui. Aí tem o pai do Chico, a mãe do Chico. Mas o mais interessante é essa diversidade da arte dele para representar vários climas. Olha esse aqui, ó. Como eles estão tocando viola, a viola está na página inteira, ó. A música está preenchendo o ambiente. Então, as representações que o Orlandelli faz, elas são sensacionais. Olha isso aqui, ó, da Folia de Reis. Olha que coisa linda. É bacana também ele mencionar um pouco da cultura que se perde, né, no interior, como Folia de Reis, que antes você via demais. E mesmo eu que moro numa cidade do interior aqui, eu não vejo muito, não vejo mais.
folia de reis. Pode até ser que tenha em algum local aqui, em algum bairro, mas no bairro que eu moro, por exemplo, não tem. Então são coisas que vão se perdendo. Eu lembro, inclusive, de uma reportagem que eu vi há muito tempo atrás no Globo Rural sobre uma dança da enxada, que era uma cantiga que tinha de roda que os agricultores faziam com as enxadas. Então, e era uma cultura que estava se perdendo, porque os jovens não iam mais. Era passada de geração em geração e ela ia se perder porque os jovens não se interessavam mais. Era uma coisa que ia morrer ali. Agora tem esse registro aí, né, do Globo Rural, então ficou de alguma forma registrado, ou se algum estudioso for fazer algum trabalho, algum TCC, alguma coisa, for pesquisar isso daí para poder ficar registrado. Mas é uma cultura que vai se perdendo, né? Isso era uma coisa que as secretarias de cultura, as entidades aí que promovem a preservação da cultura, e cultura não é só o quadro na exposição, a estátua, também tem a história oral, né? É uma coisa que, por exemplo, os indígenas preservam bastante, e a gente não costuma dar muita atenção para isso, né? É uma coisa a se pensar. E essa HQ, ela fala muito disso, porque ela fala primeiro da cultura da viola, fala aqui um pouquinho, fala também da cultura dos causos, das fábulas, por que não? E também da folia de reis, que ele fala aqui bastante sobre isso. E aí acontece a aventura deles tal, e ele repete um pouco dessa narrativa que eu quero falar sobre em camadas, né? Que eu achei muito bacana, muito bacana. Porque são várias, né? Mas eu não queria estragar surpresas da obra aqui, mas tem uma aqui que eu acho muito bacana. Olha esse desenho, olha isso aqui, vira um quadro para você colocar na sua casa. Olha que coisa linda, que obra de arte. Fantástico, né? Orlandelli, esse cara, ele merece ser mais conhecido. Olha esse quadro aqui também. Que bacana. O galo cantando. Enfim, gente, é isso. Orlandelli é um cara que você tem que conhecer. E também aqui, ó, achei. Essa aqui que eu queria mostrar. Embora seja meio spoiler isso aqui, mas essa página aqui, com essa narrativa em camadas, ela é maravilhosa. Orlandelli é um cara que você precisa conhecer. Não somente as histórias publicadas na Graphic MSP, mas as coisas que ele lançou, que estão aqui no final descritas. Ó. Ele tem vários livros, principalmente o Mundo de Yang, que é uma coletânea que acho que vai ser a terceira coleção dele agora. Tá saindo aí agora A Coisa, os trabalhos independentes dele, e um dos últimos que ele lançou é Os Olhos de Bartô. Você acha o Orlandelli no Instagram, siga o Instagram do Orlandelli, que é muito bacana, ele sempre está colocando alguma coisa das produções dele ali, e é um cara que a gente merece conhecer. E a Graphic MSP, ela sempre é lançada em dois tipos de edição, uma em capa mole, que é esse que eu tenho aqui, que são os que eu mais gosto na verdade, tá? Inclusive eu tenho alguns capa dura e eu quero fazer o que a maioria das pessoas faz, é trocar o capa mole pelo capa dura. Eu não, quero trocar os meus capa dura pelo capa mole, porque eu gosto mais, é uma edição que eu acho mais confortável de ler, e sei lá, me dá uma sensação de um gibi mais acessível, digamos assim. Então você acha das duas formas, ou capa dura ou capa mole. De qualquer forma, o que vale é o conteúdo. As duas edições são muito bem feitas, tá? A encadernação, a impressão. Eu dei um azarzinho aqui que em algumas páginas tem umas manchas, mas não é nada que interfira não na obra, viu? São coisas que só aqueles caras muito chatos que olham assim, você tem uma manchinha ali. Acho que foi alguma coisa da impressão da máquina que estava suja, alguma coisa assim. Mas isso pra mim também não me incomodou não, só tô fazendo uma observação. Chico Bento, verdade. Essa é a minha indicação de hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e acione o sininho para ser informado dos próximos vídeos que serão publicados nesse canal. A rede de canais Pode Debater tem vários programas para o seu entretenimento. Temos o Pode Resenhar todos os dias comigo, temos a gravação do nosso podcast todas as segundas-feiras, às terças-feiras temos o Pode News com Pablo Lopes e Paulo Alexandre Júlio, às sextas-feiras temos o Pode Discordar com André Cruz, aos sábados temos Pode Debater quadro a quadro comigo e com Adilson Terrível. E até a próxima resenha!